Amém, glória a Deus. De nada tenho falta, que o Senhor, Ele é conosco. Nós não temos falta de nada. Se alguém falar, falta isso, falta aquilo, tá? Não falta. Se você tem o Senhor, não falta nada. Amém? Abre comigo lá em Gênesis 12, texto conhecido, de 12 a 20, quero ler com você essa palavra. Gênesis 12. Uma chuvinha boa aí, né, primo? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa, de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como nos ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. E atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam em terra. Apareceu o Senhor a Abraão, ele disse: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera, passando dali para o monte oriente de Betel. Armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para Nequebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, por enquanto era grande a fome na terra. Quando aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Disse, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na junto dele. A mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó, a sua casa, com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste que era tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, és a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. Acompanharam-no ele e a sua mulher e tudo o que possuía. Senhor, esta é a tua palavra. Que o Senhor venha ministrar o nosso coração nessa manhã de domingo, no nome de Jesus, Pai. Fale conosco em todo o tempo. Meus amados,
a palavra do Senhor aqui, Deus chama Abraão e faz uma promessa para ele. E Deus, quando ele faz uma promessa, pode passar dias, anos, Deus ele vai cumprir a sua promessa, porque o Senhor é fiel. E o tema da minha mensagem, quando eu estava lendo, é sobre a promessa e a fidelidade de Deus. Deus ele é fiel em todo o tempo na nossa vida. E aqui eu vejo que Abraão, quando Deus o chama e faz a promessa, fala, ó, sai da sua terra, sai da sua parentela, pega suas coisas, ó, vai para um lugar e eu te mostrarei. Talvez aqui naquele momento, Abraão ele obedeceu porque ele temia o Senhor. Mas no coração dele, talvez ele, naquele momento, deu medo. Porque quantos de nós, quando vamos sair de casa, né? Muitos de nós já saímos de casa, fomos para outro lugar, vamos morar sozinhos, né? E a gente vai para uma terra que é desconhecida. A gente vai para algum lugar e a gente fala, e agora? Né? A gente fica, muitas vezes, querendo ir em algum lugar, mas querendo que as coisas aconteçam. Mas nós tememos, nós ficamos com medo. O que vai acontecer comigo? Nós não sabemos. Mas aqui, Deus era com Abraão. O Senhor, ele era o Senhor de Abraão. Por isso, hoje nós temos essa descendência, nós somos filhos de Abraão. Ele era o pai da fé. Muitas coisas aconteceram, Deus abençoou a vida de Abraão, mas não foi assim fácil. Vai que eu te mostrarei e tal, eu vou te abençoar. E Abraão sentou lá e ficou de boa. E as coisas vieram assim, do jeito que ele queria. Passou muita tribulação, enfrentou muitas lutas. Ao ponto de chegar um momento que, quando ele, naquela terra onde ele chegou, que tinha muita fome, ele foi para um lugar onde procurar alimento, procurar algo a mais para aquele povo, porque ele tinha uma responsabilidade de cuidar daquele povo que ele tirou, que foi com ele, que seguia. Armou suas tendas ali e tal. Aí quando eles chegaram no Egito, bateu um medo em Abraão. Ele falou, olha, Sara era bonita. Qualquer homem ali do Egito que visse Sara ia se encantar com ela. E realmente se encantaram. Mas o medo dele ali naquele momento, a falha de Abraão, naquele momento ele falhou. Talvez ali, eu costumo dizer que é aquele momento que nós passamos na nossa vida que nós perdemos a fé um pouquinho. Nós deixamos de acreditar naquele que pode fazer todas as coisas, aquele que prometeu, né? Porque aquele que prometeu vai cumprir a obra. Ele vai completar a obra que ele te prometeu. Mas muitas vezes nós, no meio do caminho, nós damos uma parada, a gente acha que não vai dar. Foi o que aconteceu com Abraão, naquele momento, e por 2 vezes aconteceu isso. Quando ele chegou na presença de Faraó, ele já falou, olha, fala que é minha irmã. Né? E na verdade ele não mentiu, porque realmente ela era irmã dele. Quem conhece a história de Abraão, Abraão foi casado com a própria irmã, que era filho do seu pai, não era da mesma mãe. E ele, não, fala que é minha irmã, só não fala que é minha mulher. Ele só mentiu, ele só não mentiu dizendo que ela era a irmã dele. Mas ele também não falou que ela também era a esposa dele. Olha o momento, olha que dificuldade. Chegar diante de alguém, você tem sua esposa, você ama. E você fala, não, se eu falar, ele vai tomar ela como uma esposa para ele. E você não poder fazer nada naquele momento. O que eu vou fazer? A única coisa que tem que fazer é orar e buscar o Senhor. E Deus prometeu que ia abençoar em todo o tempo. E quando Sara estava ali prestes já a se casar, a se tornar esposa de Faraó, porque Faraó tinha muitas esposas, e ele escolhia alguém e não tinha quem falasse, não vai ser. E ele que escolhia e acabou. Mas o Senhor não deixou. O Senhor, enviou pragas para mostrar
que ela não ia ser esposa dele. Nós, na nossa vida, muitas vezes, nós vivemos de forma que nós recebemos a promessa do Senhor. Nós temos a promessa do Senhor na nossa vida. Mas nós precisamos acreditar. Se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir. Mas você precisa trilhar os caminhos dele. Você precisa fazer a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte, que é orar, buscar o Senhor. Nós precisamos trabalhar. Nós queremos que o Senhor abençoe o nosso trabalho, mas nós não queremos fazer nada. Não, Deus falou que vai me abençoar lá no meu trabalho. Aí você chega, você ainda conta é vantagem para os outros. Não, acho que está por cima. Aí as coisas começam a acontecer. Aí você fala, mas Senhor, o Senhor prometeu que ia me abençoar? Está acontecendo tudo ao contrário. Eu lembro que certa vez na minha vida, e é uma das coisas que eu sempre tomo muito cuidado hoje, porque falo que são umas cacetadas da vida que você aprende, né? Quando você vai em um lugar que você aprende que acontece algo de errado, que você vai começar a falar, peraí, você está aprendendo que o caminho não é esse. Então, algo que eu tomo muito cuidado. Deus já me usou para falar com pessoas e já usou pessoas para falar comigo. Mas também, eu tomo muito cuidado, que depende o que falam e o cuidado que eu tenho daquilo que foi falado para mim. De profetas que falaram, olha, vai acontecer isso, isso, isso na sua vida. Se eu não tiver o discernimento de entender aquilo e esperar em Deus e buscar e confiar no Senhor, se é realmente, não tomar a frente. Lembro que eu era novo convertido e recebi uma promessa. Eu estava passando uma tribulação no trabalho e eu fui num culto e uma senhorinha estava lá e ela, conversei com ela, eu estou passando isso no trabalho, está difícil. Ela falou, Deus vai te tirar de lá. Deus tem coisa melhor para você. A primeira coisa que eu fiz foi chegar lá, arrumar uma confusão para poder sair do trabalho. Dar um jeito de sair do trabalho. E aí eu fui, e deu maior confusão, porque eu saí, não era o tempo de Deus, não era aquilo que realmente, que eu não tinha entendido, o que era o melhor para mim, que se era aquele tempo, eu já achei que era no outro dia que eu saí, e eu passei 2 anos desempregado, passando uma luta. Uma luta. Cheguei a perder a fé em algum momento. Porque eu falava, mas como assim? Deus me prometeu. Até eu entender que Deus tinha uma promessa que tinha o melhor para mim, mas não era o tempo. E às vezes nós temos isso conosco. Não é tempo. E não entender que aqui Abraão tinha uma promessa, mas que não era que ele já saiu de lá e já chegou no lugar e as coisas aconteceram. Foi tempos, é anos, o tempo vai passando. Ele tinha uma promessa que ele ia ter um filho. E passava anos e anos, e tempo em tempo, e Sara não tinha filho, não engravidava. Na velhice ele teve um filho. Quantas coisas? Teve um primeiro filho, teve que Sara colocar uma serva e falou assim, não, pode ter um filho com a serva, porque de mim eu sou seca, não vai ter nada. Passou muitas lutas, mas o filho da promessa veio, que foi Isaac. Na nossa vida é assim. Se Deus se prometeu, cumpra a palavra do Senhor. Busca, ora. E sempre lembre, não perca a fé, que se Ele prometeu, Ele vai cumprir lá na frente, porque Deus é fiel. A fidelidade dEle é infinita. Nós somos infiéis. Se eu te prometer um negócio, amanhã eu vou fazer uma visita, viu, irmão? Amanhã eu vou fazer uma visita para você. Vai passar amanhã, mas amanhã não sei de que dia. Não deu. Alguém promete, não deu. Quantas coisas nós prometemos para os outros e nós não cumprimos? Porque nós somos carne, somos homens, somos falhos. Mas Deus não. Se Ele te promete, pode passar o tempo que for.
no tempo dele, na hora certa, ele vai cumprir, e ele vai abençoar. E aqui fala que Abraão depois foi um homem abençoadíssimo. Por isso ele é considerado o pai da fé, porque Deus falava o tempo todo com ele, tinha uma intimidade com Deus. Deus prometeu, deu filhos, sua descendência, até chegar a Isaac, toda a descendência dele. Quantas coisas hoje nós paramos para ver na nossa vida, começou lá atrás, por causa de Abraão. A promessa que ele fez para Abraão: sai da tua casa, da tua terra, vai para a terra onde eu te prometi. Eu mostrarei, Deus te mostra. Quando você precisa tomar uma decisão, pede para Deus: Espírito Santo, abre meus olhos, me mostra, e Deus vai mostrar. Às vezes nós queremos trocar de casa, de carro, trocar de emprego, queremos, tenho um sonho de ir para algum país, ou estudar fora, e às vezes nós ficamos perdidos, nós não sabemos nem o que nós queremos. Mas se nós falamos com Deus, Ele vai direcionar, Ele vai mostrar qual é o caminho certo, aquilo que nós começamos. Muitas vezes eu vou fazer isso, eu vou fazer esse ano, eu vou fazer, todo ano começo, esse ano eu vou fazer, eu prometo que eu vou, né? Sempre prometo para mim, não, esse ano eu vou começar a fazer mais exercício físico, eu vou no médico, eu vou fazer isso, vou aquilo, e às vezes vai passando o tempo, não deu essa semana, não deu outra, e o tempo passa e não faço nada. Mas nós temos que prometer para Deus e cumprir, porque quando Ele promete, Ele cumpre na nossa vida. Deus não vai fazer nada na nossa vida se nós também não tiver o coração disposto para Ele. Às vezes nós não temos o coração disposto para fazer nada, nem na casa do Senhor, nem lá fora, nem em lugar nenhum. Nós queremos que as coisas aconteçam, né, Gui? Você acha que ia acontecer alguma coisa na sua vida aí, nesse ano que aconteceu, se você não buscasse nos seus livros, buscasse um estudo, você não parasse de ver as porcarias que você via na televisão, um monte de coisa que não te agregava? Se você hoje ia ser aí um coach, uma pessoa que busca, que dá palestras. Se você não pegasse um violão e começasse a tocar, o violão ia tocar sozinho por você. Chegar aqui, pegar, né? A não ser que aqueles de musiquinha de criança, né? Que põe lá, toca a música sozinho. Mas se você não fizesse, quantos de nós somos assim? Se a gente não começar, não vai acontecer. A gente fica esperando acontecer. Deus vai me abençoar. Deus Ele vai te abençoar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. O emprego melhor vai vir, mas você precisa mandar o currículo. Você precisa ficar entrando lá, você precisa ficar, orar e mandar, você precisa fazer. Com Abraão, ele falou: Abraão, vai. Abraão foi. E foi passando, ele foi levando o povo. E foi conduzindo o povo. Trabalhando. E Deus foi abençoando a vida dele. Um coração disposto. Mas um coração que buscava a Deus. E o tempo todo ele obedecia à voz de Deus. Esse é o segredo nosso, como cristão, obedecer à voz do Senhor. Nós precisamos obedecer, viver uma vida sem pecado. Olha, eu estou trilhando esse caminho. Não, peraí, Senhor, está certo o que eu estou fazendo? No final do ano agora, pessoal, vamos fazer um bolão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, cara, você já pensou tanta grana que vai entrar? Eu falei, já pensei tanta grana, se eu jogar e ganhar, vai entrar tanta grana, mas a minha vida vai acabar. Primeiro, que eu não vou nem saber o que fazer com tanto dinheiro. Eu vou abençoar as pessoas com dinheiro que não é um dinheiro de Deus. Vou pegar esse dinheiro, vou ajudar um monte de gente, mas o dinheiro não é um dinheiro legal, é dinheiro de jogo, de azar. Quantas pessoas se matam por causa de dinheiro, de tanto dinheiro? Eu prefiro viver uma vida
sabendo que Deus vai me abençoar de forma no pouco, do que ter um monte de dinheiro e viver uma vida sem paz. Uma vida, às vezes, que muita gente pega o dinheiro e tem que ir embora do país, porque aparece tanto parente, aparece tanta gente. Tem gente que aparece até filho que ele nunca nem imagina, vai aparecer na vida dele por causa de dinheiro. Quer ser bem sucedido? Vai para a palavra. Quer ser bem sucedido? Não é pecado alguém ter alguma coisa, que Abraão foi um homem que teve muitos bens. Não é pecado você ter bens. O pecado é você não saber o que fazer com ele. É você ter para você e sabendo que tem um monte de gente que precisa e você não ajudar, não abençoar. Esse é pecado. Ter bens, nós precisamos ter bens. Precisamos deixar nossa família bem. Precisamos ter uma casa, precisamos ter um carro, ter algo para a gente viver. Precisamos ter dinheiro para comer, né? Que sem dinheiro nós não comemos. Aliás, as coisas estão muito caras. Você vai no mercado, né, você assusta, né? Mas o Senhor não tem deixado faltar, graças a Deus. Deus tem abençoado as nossas vidas. O melhor nós temos que colocar dentro de casa. A promessa do Senhor é que nós vivemos uma vida tranquila na presença dEle. A promessa dEle é que Ele mostra o caminho que nós devemos andar. Ele que vai mostrar aonde você deve ir. Eu sempre costumo dizer que quando eu vinha para cá, eu orei. Deus mostrou que era aqui. Eu vim na fé. Quando eu lembro que eu falei para o pastor Dimur, falei, pastor, nós estamos indo na fé de Abraão. Ele falou, então que venha, que Deus te abençoe e te use. Estamos aqui. Já é para 7 anos que estamos como aí com a Igreja Nazarena em Guanabara, com pessoas maravilhosas, orando, buscando, estamos juntos, servindo ao Senhor, e Deus tem abençoado. É aqui que Deus tem abençoado, que tem honrado a minha vida, a vida da minha esposa. Porque Deus prometeu, mas as lutas vieram. Foi fácil. Não é fácil. Às vezes você deixar algumas coisas. Na trilhada com Deus, vem as lutas, vem as dificuldades da vida. Nós perdemos entes queridos. Nós não queremos. Vem enfermidades. Mas o Senhor é conosco o tempo todo. Deus, Ele é conosco em todo o tempo. Essa palavra do Senhor que eu queria trazer para você. Que você saia daqui hoje com fé, café de Abraão. Sabendo que se Ele te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel em todo tempo, em todas as horas. Ele é fiel. Deus promete e Ele é fiel. Amém? Que Deus abençoe você nessa manhã. Vamos cantar um louvor.